tempo atrás, quando você falou, Edu, que o LinkedIn era uma coisa mais currículo, até vou citar uma coisa. Em 2009, o LinkedIn foi lançado em 2003. Então ele já tem aí 20 anos. Comemorou esse ano aqui de 2023, 20 Durando, hein? anos. Tá durando, hein? Cara, e é o que eu falo, ele é uma rede social totalmente diferente, porque enquanto vem Orkut, vai embora Orkut. Vem Snapchat, fica mais fraco. Vem Clubhouse e todo mundo para de usar o Clubhouse. Essas redes de entretenimento, elas têm um pouquinho assim de tempo de validade. Hoje a gente vê agora o Instagram com threads e o Facebook, muita gente já não tá mais usando tanto o Facebook quanto antes. O LinkedIn, ele acaba indo para uma outra vertente como rede profissional. Todos nós precisamos mexer com carreira, com currículo o tempo todo. Então, mesmo que a modinha de algumas redes passe, no LinkedIn nunca passa, porque a nossa necessidade de se desenvolver na carreira e procurar um emprego e vender e conseguir cliente é para sempre, né, cara? Então, os caras lançaram, o LinkedIn foi lançado em 2003 e em 2009, o Jeff Weiner, que foi CEO do LinkedIn durante muitos anos, ele assumiu lá e falou assim, ó, eu coloco essa frase dele nas minhas palestras. Diria que até algum tempo o LinkedIn era um lugar para colocar seu currículo online. Mas isso mudou. Não somos um site de empregos. Há alguns anos percebemos que teríamos mais valor como negócio se investíssemos em conteúdo para profissionais. Cara, nessa hora o Jeff Weiner fala assim, gente, se era currículo, era só até esse momento, porque agora nós vamos investir em conteúdo. Então, quando eles começam a investir em conteúdo e o LinkedIn começa a crescer, o que acontece? Muita gente, quando criou o LinkedIn, principalmente aqui no Brasil, ele nem tinha a opção de você criar em outro idioma, Brasil, por exemplo, português. Então, muita gente criava ele lá em inglês mesmo, e até era meio chique. Nossa, no LinkedIn, meu perfilzão em inglês, acabava passando até uma impressão assim de que, nossa, que profissional que essa pessoa é. Conforme isso foi crescendo, o LinkedIn virou o que virou, na verdade, você ter um perfil somente em inglês aqui no Brasil, tu desaparece das buscas dos brasileiros. Pensando assim como a gente fala do SEO para Google, pensa no SEO para o LinkedIn, é a mesma coisa. Se alguém buscar, por exemplo, um analista de vendas ou um gerente de relacionamento e escrever com esses termos na busca, ele não vai fazer a tradução automática. Então, se você não tiver o seu perfil em português, você não aparece nos resultados. Portanto, minha primeira dica, Pedro, as pessoas precisam criar o perfil delas em português no LinkedIn, com títulos sobre descrição dos cargos, descrição dos projetos, tudo completo. Depois que ela fala assim, tá lindo. Aí tem um botão dentro do próprio perfil que está escrito, quer criar o perfil em outro idioma? Aí você cria uma nova versão que fica hospedada dentro do mesmo perfil, da mesma URL. Só que daí você vai ter um botãozinho de português e um botãozinho de inglês. Aí quando você cria a nova versão, você precisa reescrever o título em inglês, o sobre em inglês, você passa a ter, digamos, dois perfis. Quando você edita um, você edita o outro também com as informações em inglês. Mas se você também trabalha muito, por exemplo, América Latina, preciso ter um em espanhol, porque eu também estou procurando emprego por aqui. Crie uma versão em espanhol. Você pode ter 26 versões do seu LinkedIn. Caramba, Você sabia pode disso. criar LinkedIn em vários idiomas. E o que vai acontecer? Se alguém de fora do Brasil que fala inglês entrar no seu LinkedIn, o LinkedIn tem uma inteligência que automaticamente mostra o seu perfil em inglês para essa pessoa. E se for o brasileiro que entra aqui, ele mostra o perfil em português. Então, de verdade, construa o perfil em português, depois você vai criando versões de acordo com os idiomas que você fala, ou mesmo pelo interesse que você tem de chegar em mercados multinacionais.